Peraí que tá chegando mais uma pessoa. Foi, certinho. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Meu nome é Isaac, para quem não me conhece, tá? Eu sou analista de tecnologias educacionais da Escola Sesc. Eu faço parte, junto com o Charles, do Clube de Inteligência Artificial. O Charles pensou nesse clube como uma forma da gente começar a discutir mais sobre esse termo, mais sobre esse ramo, mais sobre essa área da tecnologia, tá? E a gente brinca, mas a gente está numa sinergia bem bacana, que eu misturo um pouco dessa parte técnica, ele um pouco dessa parte conceitual e matemática, e aí a gente consegue trazer um pouquinho dessa mistura, dessas discussões e de tudo que envolve esses próprios conceitos de inteligência artificial. Tem sido muito bacana, esse é o nosso quarto encontro, tá? A gente tem tido uma dinâmica muito bacana, que é uma dinâmica que envolve uma parte que é mais conceitual, que é um pouco mais até de discussões, de debates, e uma que envolve uma parte mais técnica, né? A gente sabe que a inteligência artificial, as pessoas pensam que é algo muito complexo, que é algo muito de alto nível, assim, que eu nunca vou conseguir chegar e mexer e fazer algo mais básico, eu mesmo, que não tenho tanto conhecimento até de programação, mas você consegue sim fazer, não é algo complexo, é obviamente algo que envolve muita coisa, né? Pode chegar a níveis muito complexos, sim, mas é aquilo, qualquer pessoa consegue fazer, e é isso que a gente veio demonstrar aqui hoje para vocês. Hoje é a primeira realmente parte prática, na qual a gente não vai utilizar aqueles recursos da web que são prontos, aqueles recursos que aquele drag and drop, aquele que eu carrego ali, já jogo e o negócio está funcionando. A gente vai meter um pouquinho a mão no código, então a gente vai utilizar um pouquinho de linguagem de programação, um pouquinho de ambiente de desenvolvimento, para a gente ver na prática o que atualmente é essa ideia do machine learning, que é aquela sub-área de inteligência artificial. Tá? Hoje também a gente vai ter a participação de 2 estudantes que vão guiar aí no processo de utilização dessa rede neural, que é o Wizard, então, daqui a pouquinho o Charles vai falar um pouquinho mais sobre, tá? Mas vai ser bem interessante. Poderia passar, Marcos, para o próximo slide? Só trazendo hoje o quarto encontro, novamente, no qual a gente está aí, e a gente vai ter 3 etapas nessa experimentação. A primeira a gente vai conhecer um pouquinho do Google Colab, eu vou já falar para vocês o que exatamente é o Colab, e qual é a ideia por trás dele. A gente vai ter uma segunda etapa, no qual o Charles vai falar um pouco sobre aprendizado de máquina e a rede neural que a gente vai utilizar hoje, que é o Wizard, e qual o conceito por trás, por exemplo, de uma rede neural, que é um dos tipos de abordagem que a gente tem de machine learning. A gente tem diversos algoritmos. Algoritmos de rede neural são um deles. Então, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês um pouco dessa biblioteca, que é mais acadêmica, mas que também tem muitos feedbacks interessantes. É algo bem alto nível assim, para a gente trabalhar. Tá? E depois a gente vai chegar com a experiência na prática com os 2 estudantes, o Marcos e o Gustavo, e eles vão mostrar um pouquinho do que é programar uma rede neural e fazer uma classificação básica para vocês, tá bom? Puder passar para a gente, Marcos? Ok, vamos lá, Google Colab. Eu vou começar a apresentar aqui para vocês. Vou apresentar aqui minha própria tela mesmo. Só um minutinho. Do Chrome. Ok, tá todo mundo aqui? Todo mundo comigo? Então vamos lá. Eu vou primeiro pedir que vocês acessem um determinado URL. Posso até colocar no chat aqui para vocês também, tá? Que se chama collab.research Google. collab.research.google.com. Enviei aí no link para vocês. Vocês podem acompanhar minha voz, tá? Rapidamente. Eu só peço que vocês acompanhem de início aqui comigo, só essa visualização, depois a gente pode partir, ou você pode colocar uma janelinha aqui comigo falando, e aqui do lado o research, tá? Para ajudar se você tiver num computador. Mas acessa essa URL para mim, vamos ver o que vai acontecer. Tá.
Vamos começar a dar uma olhada aqui no que existe, o que apareceu aqui para a gente. Colab, ele é basicamente, vamos pensar ele como se fosse um caderno de anotações. Ele é um caderno de anotações no qual você escreve código dentro desse caderno. E nesse caderno, o código que você escreve é em uma linguagem chamada Python. Python, que é um símbolo até da uma serpentezinha, assim, que é em homenagem, pensando assim no conceito do Python. Python é uma linguagem de programação de alto nível. Por que a gente chama de linguagem de programação de alto nível? E o que seria uma linguagem de programação de baixo nível? Uma linguagem de baixo nível é uma linguagem que fala mais próximo da linguagem do computador. Vocês sabem qual é a linguagem do computador? 0 e 1. É só isso, é a menor. Quando a gente fala da menor unidade de informação, a gente está falando ou de 0 ou de 1, certo? Então, quando a gente fala da linguagem que o computador fala, ele fala 0 e 1, mas existem linguagens que se aproximam muito desse 0 e 1. Então, por exemplo, existe a linguagem assembly, que é um código assim gigante para você escrever uma palavrinha. Então, é que ele envia uma série de comandos para que faça direto ali, para que o computador consiga trazer essa informação. Python, o que ele faz? É uma linguagem de mais alto nível. Então, existe muita coisa ali por debaixo dos panos, mas o que você escreve é somente ali, print e o nome de alguma coisa. Ou então, eu chamo uma determinada função. São coisas bem mais simples que eu vou mostrar para vocês. E esse notebook, esse Colab, é uma iniciativa do Google para que você possa escrever código Python diretamente no navegador. Por quê? Python você precisa instalar no seu computador, você tem diversas questões que você precisa fazer para montar um ambiente ali Python funcional no seu computador. Assim, de instalar uma IDE, que a gente chama para escrever ali o código. Então, esses Jupyter Notebooks que a gente chama, eles facilitam muito essa questão do acesso ao Python como um todo, tá? Então, por exemplo, aqui eu acabei de abrir isso, né? Tá vendo que ele tem até algumas coisas do Google Drive, GitHub, que é uma plataforma de armazenamento de código, mas por aqui a gente consegue criar coisas. Se eu clicar aqui em New Notebook, o que ele vai fazer? Ele vai criar um notebook do zero para mim, vai criar como se fosse um caderno de anotações do zero aqui para mim. Nesse caderno, vocês podem ver aqui, eu posso escrever coisas, tá vendo? Posso escrever qualquer tipo de texto ou qualquer coisa aqui. Mas a gente consegue começar a perceber que tem alguns elementozinhos bacana. Tem elemento de, tá vendo? Mais code, mais text. Deixa eu tentar entender o que é isso aqui. Então, o que ele faz? Ele produz um ambiente de desenvolvimento para você que já contém a linguagem Python bonitinha ali funcionando. Então, ao invés de ter que instalar isso no meu computador, ter que instalar todos os módulos, instalar um editor de código, alguma coisa, eu tenho tudo aqui aqui no meu navegador. Então, se vocês estiverem acompanhando aqui comigo, eu já posso escrever aqui qualquer coisa, posso escrever um texto aqui, qualquer coisa, que ele já reflete, como se eu estivesse escrevendo numa parte de texto. Então, o Colab, o que ele é? Ele cria basicamente uma máquina virtual para mim, na nuvem do Google, para que eu consiga executar Python, consiga executar qualquer coisa que eu queira ali dentro, qualquer coisa que envolva a linguagem de Python. E ele é muito utilizado para machine learning, para data science, porque ele é muito prático para que a gente possa acessar aqui diretamente e já conseguir fazer alguma coisa. Por quê? Ele executa o código a partir de cada linha que eu coloco aqui. Tá vendo? Aqui a gente poderia chamar de linhas. Aqui eu posso colocar mais de uma linha. Se eu der Enter aqui, posso, tá vendo? Mas aqui a gente chama de execução por etapa. Então, se eu clicar no play aqui, ele vai executar o código que está aqui dentro, tá? Então, o primeiro código que eu vou pedir para vocês colocarem é 1 mais 1 mais 1. Quando a gente pensa, isso aqui é um ambiente de Python, se eu tentar executar isso, o que pode aparecer? Vamos tentar? Vou dar o play aqui para a gente ver o que pode acontecer. Tá vendo? Ele está dando connecting aqui. O que ele está fazendo? Conectando naquela minha máquina virtual que contém um Python. Conectou, esse procedimento só demora uma vez, mas tá vendo? Eu tenho um RAM, eu tenho um disk, tá vendo? É uma máquina que ele está me entregando aqui de graça para eu utilizar e rodar aqui tudo que eu quiser. Eu fiz o meu 1 mais 1 aqui e deu 2, certo? O que aconteceu? Estou com o Python aqui funcionando. Tá vendo como o Python é de alto nível? Eu não preciso escrever nada além disso, que ele já me trouxe um resultado?
É qualquer tipo de coisa que eu escrevo aqui que vai me dar um resultado? Não, existem diferentes outros tipos de coisas, tá? Mas o Python, ele é uma linguagem de muito mais simples, ele se aproxima muito mais dessa nossa linguagem falada, entendeu? Ele utiliza muitos termos, por exemplo, em inglês. Então, algo que todo mundo faz e que todo programador, quando está começando a aprender um pouco de programação, sempre faz. É dar aquele hello world, que é aquele olá mundo, que é o que a gente faz sempre, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui rapidamente como chamar uma função. Print. O que é essa função print? Tá vendo? É uma ele já até menciona aqui, é uma função que existe dentro do Python para que eu faça o quê? Print em inglês significa imprimir. Então, eu estou tentando imprimir alguma coisa ali na tela. Então, estou tentando imprimir algum tipo de resultado. O que eu vou imprimir? Vou imprimir aqui, sempre entre aspas, porque aqui eu estou falando de texto. Se eu fosse imprimir um número, por exemplo, eu posso colocar o número normalmente, porque número eu não preciso mostrar que é, por exemplo, um texto. Nesse caso aqui, eu quero mostrar que é um texto. Eu coloco aspas simples ou aspas dupla. Tanto faz, qualquer uma das duas. Tá? E aqui eu vou colocar um olá mundo. Tá? Funções, você sempre coloca esse parentezinho, porque essa função ela recebe alguma coisa. Ela está recebendo o olá mundo e eu vou imprimir aqui o olá mundo. O que eu faço? Shift Enter ou aperto o playzinho aqui. Tá? Apertei play, o que acontece? Ele imprimiu aqui para mim o olá mundo. Tá? Isso é coisa muito básica, tá, que a gente está fazendo. Uma última coisa que eu só vou mostrar para vocês é em relação a variáveis, tá? Isso que a gente acessou aqui é uma função, certo? Print, e aí eu estou jogando uma coisa para que essa coisa aqui seja printada, seja impressa aqui no meu navegador. O que eu vou mostrar para vocês? Só rapidamente o conceito de variável, só para ficar um pouco mais claro para vocês. É o que vocês vão utilizar um pouquinho também nessa experimentação, tá? Mas vamos lá, bem rapidamente. Eu vou pedir que vocês criem uma variável chamada nome. Então, vou digitar aqui nome. E eu vou colocar um igual. Aí eu vou colocar meu nome. Meu nome sempre entre, por exemplo, aspas, Isaac. Então, meu nome é Isaac. O que eu estou fazendo? Eu estou criando um espaço no computador para que o computador sempre lembre que o nome é Isaac. Então, eu estou atribuindo a variável chamada nome o valor chamado Isaac. Então, nesse caso, Isaac, aqui eu coloquei, nome é igual a Isaac, beleza. Vamos dar o play para ver o que vai acontecer? Opa, não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque eu simplesmente atribuí uma variável, um valor a uma variável. Não tem realmente nada para imprimir. Só vou mostrar para vocês o que poderia, como eu poderia, por exemplo, trazer a representação desse nome aqui depois. Eu posso simplesmente escrever nome aqui e dar o play aqui, tá vendo? Ele já até encontrou que é uma variável que está aqui escrito. Se eu der o play, o que vai acontecer? Ele vai trazer que o nome é Isaac. Então está na memória do computador que o nome é Isaac. E se eu quisesse imprimir alguma coisa bonitinha com esse nome? O que eu faço? Chamo aquela função print. Então, coloquei print, abro aqui o parêntese, coloco aquelas minhas aspas ali e eu posso digitar aqui. Tem uma coisinha diferente. Aqui eu coloco um Fzinho aqui antes. Tá? Vamos ver o que vai acontecer agora. Aqui eu vou digitar meu nome é... E aqui, só para vocês entenderem um pouquinho esse conceito do que eu estou colocando aqui. Nome. Eu estou colocando aqui nessa função print esse texto aqui que se chama meu nome é, mas ao mesmo tempo estou usando essa variável chamada nome aqui dentro do texto. Vamos ver o que acontece? Meu nome é Isaac, tá vendo? Então eu formatei um Fzinho de formatar a variável dentro aqui do meu texto, dentro daqui da minha string, e joguei aqui para a minha função print. O que a função print faz? Mostra na tela, tá? Coisa simples, coisa básica, tá? Mas a ideia é só para demonstrar que aqui a gente está lidando com um ambiente de Python, um ambiente que vocês podem programar em Python aqui dentro. Lembrando, aqui a gente está falando de execução por linha, execução por etapa aqui. Criei uma etapa, criei outra etapa. Posso criar mais uma etapa? Posso criar mais uma etapa. Posso criar mais code, mais code, mais code? Posso. Eu posso ir criando várias etapas e executando etapa por etapa, tá? Então, é uma linguagem sequencial, a gente está indo de cima para baixo, da esquerda para a direita.
e ao final a gente pode ter ou não aquele resultado, diferente, por exemplo, de um script que a gente roda uma coisa ali que está inteiro, tá? Só queria apresentar para vocês essa ideia disso. Tem diversas outras opções aqui dentro do Colab, mas esse é o básico do básico que a gente pode pensar. Ambiente de Python é um notebook, é um caderno que a gente escreve código e a gente executa isso tudo dentro de uma máquina virtual do Google, tá bom? É isso que eu queria mostrar para vocês de Colab. Vou passar a palavra agora para o Charles, para ele continuar um pouquinho da explicação sobre Machine Learning, tá? Mas é super bacana, acho que vocês vão gostar bastante. Abraço. Tá bom? Opa, Charles, falhou um pouquinho. Só me dá um feedback aí, pessoal, se tá dando. Oi? Dá para me ver melhor agora. Oi? Tá dando pra ver minha tela agora? Sim, tá funcionando, Sim. Então tá, então vamos lá falar um pouquinho de aprendizado de máquina, dando aí sequência ao que o Isaac trouxe pra gente, tá bom? E pra gente dar sequência, continuando, e o Gustavo e o Marcos darem sequência para um exemplo, tá? Então, veja bem, o aprendizado de máquina é um tipo de inteligência artificial, tá? É uma das abordagens que existem de IA, e é uma maneira de ensinar os computadores como colocar os dados em categorias. Então, você, na verdade, você usa o Machine Learning para reconhecer padrões, e aí ele vai dar predições, palpites sobre novos dados. Então, você insere dados, tá? Ensina para ele dados, e a partir daí ele vai fazer palpites a respeito de novos dados. Seria mais ou menos assim, como se você fosse explicar para a máquina e dizer para ela como é que o Charles é. Quem me conhece, né, quem já me viu, sabe mais ou menos como é que eu sou, mas vamos supor que você categorize mais ou menos a minha imagem e diga assim para a máquina, olha só, o Charles ele é moreno. A máquina vai olhar um montão de moreno e vai achar que todos aqueles morenos, né, são Charles. E aí o interessante é você criar ali mais categorias ali para apresentar para a máquina. O Charles é moreno e é calvo. E aí, pô, já está facilitando. Mas aí você apresenta vários morenos calvos para a máquina, ela também pode confundir. Então, quanto mais você der informações para a máquina, é melhor. Ah, ele é moreno, ele é calvo, tem uma pinta. Ele é moreno, é calvo, tem uma pinta e usa óculos. E aí é mais ou menos assim, fazendo de maneira bem ilustrativa, seria mais ou menos isso que a gente vai fazer com a máquina, mostrando várias fotos do Charles, aí na hora que a máquina me vê, ela vai reconhecer, poxa, esse é o Charles. Então, é a maneira que ela tem de categorizar. Então, as máquinas podem fazer isso para realizar previsões, tá? E tentar ali reconhecer algo. Eu falei de imagem, mas isso pode ser aplicado a outros tipos de dados que são inseridos, tá bom? Bem, dentro do aprendizado de máquina, a gente tem aí dois paradigmas que podem ser utilizados em aprendizado de máquina, que é a rede neural convencional e a rede neural sem peso. Então, eu estou fazendo só essa introdução antes do Marcos e do Gustavo entrarem, porque é importante que se fale da diferença, porque para quem já ouviu falar em rede neural, conhece a convencional, que são aquelas redes neurais que são modelos computacionais, modelos matemáticos, que tentam reproduzir o cérebro humano. Então, se você pegar um neurônio humano e fizer uma comparação com um neurônio de uma rede neural artificial, você vai ver que ele vai ter ali as entradas, vai ter ali o corpo onde faz o processamento e vai ter também ali a saída. Então, aqui é fazendo uma comparação entre uma rede neural de um ser humano com uma rede neural convencional. Então, esse tipo de rede neural é que você vai ver nas aplicações que a gente utiliza aí no dia a dia, e principalmente hoje em dia, uma outra abordagem também que é o do aprendizado profundo, que é o Deep Learning, mas essa seria convencional. E aí, quando você interliga essas redes neurais, e ela a gente também é chamada de rede neural com peso, você faz um treino com ela, então apresenta várias imagens de cachorrinho, por exemplo, para ela, regula a entrada,
tá? Vai dar pesos para o que é mais importante. Por que a gente chama ela de rede neural com peso? Porque você vai dar peso ao que é o mais importante. Então, na hora que você fizer a regulagem de uma rede neural convencional, quando você for ensinar o que é um cachorro, eu estou falando de aprendizado supervisionado. A gente está dizendo que, a partir daquelas características, ela vai identificar um cachorro. Você vai dizer para ela, por exemplo, tem a orelha comprida, né? Faz au-au, tem o narizinho desse jeito, é um cachorro. Mas se a orelha for pontuda, né, e tiver uma determinada característica, é um gato. Então, qual é a característica mais forte do gato? O olho mais puxado? Aí você dá um peso maior na rede neural com peso que é convencional. E aí, no cachorro, é orelhudo? Tem várias raças, né? Mas dando só um exemplo, é orelhudo? Então, um peso maior. Esse é o tipo de rede neural convencional. A rede neural que a gente vai trazer nessa abordagem de hoje é uma rede neural muito acadêmica, tá? Chamada rede neural sem peso. A de hoje a gente vai tratar da Wizard. E ela não procura imitar o comportamento dos neurônios biológicos. Na verdade, ela vai utilizar memória de acesso aleatório. Vai montar uma tabelinha verdade, onde você vai... os padrões em comum ela vai chamar de 1, o que não tiver em comum vai chamar de 0, onde ela não quiser categorizar. E a partir daí você vai poder gerar ali os seus neurônios a partir da rede da memória RAM, memória de acesso aleatório. Então, a memória RAM da rede neural sem peso é que vai ser o neurônio dessa rede. Então, se a gente pegar aqui essa rede neural sem peso, só um detalhe, quem olhou o Wizard na nossa publicação achou que a gente escreveu o Wizard errado, mas essa é uma brincadeira que os criadores da Wizard trouxeram, que é o primeiro nome deles ali, né, que é do Wilkie Soham Alexander's Recognition Device. Então, por isso que é esse Wizard com S e esse zinho minúsculo do Wilkie, tá? Então, essa é a rede neural que a gente vai tratar. Ela vai fazer o seguinte... essa rede neural, diferente da rede neural com peso, que você vai ter uma função ali de ativação e vai ter também um momento de fazer o somatório dos pesos, ela vai pegar vetores de zeros e uns, tá bom? Então, vamos supor, por exemplo, que você pegou aquilo que você quer reconhecer e transformou num grande vetor com K elementos. Vai ter um pouquinho de matemática básica aqui, tá, gente? Para vocês compreenderem na hora que os meninos fizerem a experimentação. Vamos imaginar que você quebrou nesses vetores e vai pegar, vai dividir esses vetores em tuplas. Tuplas é como se fosse, em matemática, lá em par ordenado, lá em função, seria o parzinho ordenado. Você pode, na verdade, não pegar par, você pode pegar mais elementos. Então, vamos supor que você tenha uma imagem que você queira reconhecer, que tem um vetor com 12 elementos. E você vai pegar de 3 em 3 aleatoriamente. Então, o que vai fortalecer o reconhecimento de padrão na Wizard é essa aleatoriedade na hora de escolher. Então, vamos supor que você tenha um vetor grandão, que representa aquela imagem com 15 elementos. E seus endereços vão ser com 3. Então, você vai pegar de 3 em 3. Se você tem 15 elementos que formam a tua imagem, pegando bem simples, tá? E vai dividir ela de 3 em 3, você vai gerar 5 neurônios, tá bom? Então, na hora que você pega e divide o vetor que vai representar aquela tua imagem e vai dividir pelo número de elementos que você escolheu, você vai ter o número de neurônios da tua rede neural. E cada neurônio ela vai ter uma determinada quantidade de posições de memória, tá? Então, como ela é uma memória de acesso aleatório, por exemplo, esse caso que eu falei para vocês, que você tem um vetor com 15 elementos, vai dividir ele de 3 em 3, vai ter 5 neurônios, cada neurônio vai ter 8 posições, tá bom? Na experimentação nossa, isso não vai fazer muita diferença, mas na hora que você quiser testar sozinho, quiser aumentar o vetor, você vai observar que se você começar a mudar, se tiver um vetor, sei lá, com 100 elementos, e aí você resolveu trabalhar com... quebrar ele de 5 em 5, 100 elementos de 5 em 5, você vai ter 20 neurônios, e cada neurônio vai ter 2 elevado a 5 posições de memória, tá? E você vai ver que pode variar na hora do reconhecimento, tá bom? Então, é mais ou menos assim que a rede funciona, tá? Ela quebra, tá, em posições 0 e 1, tá bom? Ela vai fragmentar. Então, por exemplo, para reconhecer um F, aonde está preto, ela chama
de 1 é onde está branco, ela chama de 0, e a partir daí ela vai distribuir. Só para fechar essa minha explicação, se você observar, olhe para a retina. Essa retina está dividida em 12 pedaços, tudo bem? Ela tem 4 linhas e 3 colunas. Ela está dividida em 12 pedaços. Vou pegar de 3 em 3, onde eu chamei de tupla, certo? Então, ela tem 12 pedaços, a retina. As tuplas têm 3 elementos. O discriminador, que é onde ficam os neurônios, tem 4 neurônios, tá? O discriminador é o conjunto de neurônios, tá bom? E cada neurônio, dá uma olhadinha, tem 4 neurônios. Tem 8 posições de memória, porque é 2 elevado a 3. Tá? Se ficar alguma dúvida nisso, me perguntem no chat, por favor, que aí fica mais fácil de esclarecer, tá bom? A gente vai fazer uma brincadeira, tá? A gente vai criar um modelo agora, os meninos vão criar um modelo que reconhecem animais de uma fazenda, e é um tipo de aprendizado supervisionado, porque eles já vão estar inferindo que animal é aquele, vão mostrar características do animal e vão dizer que animal é aquele. Eu, por exemplo, vocês vão dizer, olha, tem essas características a respeito do Charles. É moreno, é baixinho, usa óculos, tem uma pinta, é calvo, é o Charles. Então, você já está dizendo para a máquina, no supervisionado, o que você espera que ela reconheça a partir daquelas informações, tá? Então, o que vai ser realizado agora vão ser essas 4 etapas. Os meninos vão escolher rótulos, tá? Os rótulos são os elementos que você quer reconhecer. Vai construir uma base de dados. Essa base de dados, sim, são os vetores de 0 e 1, como o Isaac falou. Vai treinar e depois vai testar o modelo. Tá bom? Então, eu vou passar agora para os meninos, tá? Então, essas são as etapas que a gente vai fazer. Vai definir o que vai ser treinado, vai construir a base de dados com os vetores, relacionando esses vetores ao que vai ser treinado, né, ao rótulo, vai treinar e vai testar. Tá bom? Eu vou passar aqui para os meninos a parte da experimentação e vou mandar aqui no chat o Google Colab que a gente vai utilizar nessa experimentação, tá bom? Boa noite, meu nome é Marco Schebick, eu sou de Bagé, Rio Grande do Sul, e eu estou acompanhado pelo Gustavo Zorzi, que apresenta. Opa, boa noite, pessoal, eu sou Gustavo Zorzi, sou de Santa Catarina, mais especificamente da cidade de Curitibanos. A nossa experimentação, como o Charles falou, vai ser sobre... A gente vai tentar fazer a máquina identificar qual animal é. Então, assim, a máquina ela funciona como se fosse quase uma criança. Então, a primeira vez que uma criança vê um animal, o pai sempre vai falar, esse animalzinho é isso, esse animalzinho é aquilo. E, no caso, a gente vai tentar fazer a máquina identificar a diferença entre um porco e um cachorro. E por isso a gente vai usar uns parâmetros bem bobos, como se fosse uma criança mesmo, que serão se tem perna curta, se é gordinho, se faz oink, se possui pelo curto, e fazer a máquina descobrir o que é. O 1 vai ser como se fosse sim, e o 0 vai ser como se fosse não, como costuma ser na ciência da computação, na linguagem binária. Existência e inexistência. A gente fez uma tabela aqui entre a imagem de três animais, de 3 porcos e 3 cachorros, e começaríamos uma discussão. O Zorzi. Opa! Esse primeiro porco aí, esse primeiro bicho, tu acha que tem perna curta? Eu acredito que sim. Pela imagem, eu conseguiria supor que sim. Tu acha gordinho? Também? Dá pra fazer um lombinho legal. Esse bicho, quando vai fazer um barulho, ele faz oink. A gente sabe que faz oink. Tu acha que ele tem pelo curto?
Aparentemente, sim. Então, obviamente, vai ser um porco. Esse segundo bicho, tu acha que tem perna curta? Não, ele parece ser um pouco maior do que o primeiro, do que a primeira imagem. Então, não tem perna curta. Tu acha ele gordinho? Sim, eu acho que ele é gordinho, sim. Acho que é até mais gordinho que o outro. Pra ti, ele tem cara de quem faz oink? Olha, aparentemente, como base na primeira imagem, eu acredito que sim também. Acho que ele tem pelo curto? Olha, ele quase não tem pelo, então eu acredito que sim. Acredito que ele tenha pelo curto, sim. Tá bem limpinha a pele dele. Então, deixa eu falar que é um porco. E esse de baixo, esse último aí que tá jogado? Tu acha que tem perna curta? Olha, esse porco, quer dizer, essa imagem, eu acredito que sim. Pela imagem, eu acredito que sim. Eu acho que é o que tem a menor. Acho que tem a menor perna entre os três. Tu acha que é gordinho? Também? Aham. Vou te contar um segredo. Esse é um porco. Só que ele nasceu de um cruzamento com javali. E quando ele vai fazer um barulho, ele não faz oink. Ele faz um barulho diferente. Então ele não faz oink. E por ser uma mistura com javali, ele também não possui pelo curto. Pode ver que ele é bem peludo, não concorda? Sim, sim. Mas ele continua sendo um porco. Esse quarto animal, pela altura da foto, a gente não consegue ver as patas, mas pela altura da foto, tu acredita que esse bicho tem perna curta? Eu acredito que não, aparentemente não. Acha gordinho? Pela imagem, me parece ser bem magro esse animal. Esse deve sofrer no inverno. Tu acha que faz oink? Acredito que não, comparado com as primeiras imagens. Não tem cara de quem vai fazer oink. Uh, tu acha que ele tem pelo curto? Também não. Obviamente, acho que esse sim é o que podemos dizer que não tem pelo curto, definitivamente. Por essas características, nessas ausências, neste caso, é um cachorro. É diferente do porco. Entendido. Esse quinto animal, tu acha que tem perna curta? Com certeza sim, com certeza sim. Então, essa perninha é bem curtinha. Tu acha gordinho? Não, ele parece ser bem magro. É, pro tamanho dele, tá ok. Não chega a ser gordinho, não chega nem a ser magro. Tá bem médio. Tu acha que tem cara de quem faz oink? Com base no que eu, na outra imagem, né, a imagem anterior, eu acho que não. Tu acha que tem um pelo curto? Esse com certeza tem. Mas te falar que continua sendo um cachorro. Por mais que não aparente, é um filho. Não, aparenta. É um cachorro. Esse último. Esse último. Tu acredita que tem perna curta? Esse com certeza não tem uma perna curta. Esse aí parece. Vai com 2 metros já de perna. Gordinho, tu acha gordinho? Não, não, eu acho que ele não é gordinho, não. Esse é magro. Esse é magro. Vou te contar uma coisa. Esse bicho é velho. Esse cachorro é velho. Quando eu era mais novo, latia direitinho. Mas agora, o bicho tá só o trapo. Quando ele vai fazer um barulho, parece muito mais um oink do que um latido convencional. E tu acredita que ele tem pelo curto? Acredito que sim, aparentemente sim. Ele possui pelo curto. Mas ele continua sendo cachorro. Bom, agora, pessoal, Agora,
a continuidade, depois dessa classificação que a gente fez, essa brincadeira em relação a se é porco ou não, a gente vai para o ambiente de aprendizado agora, que é o Google Colab. Então, eu vou apresentar aqui para vocês. Eu peço que vocês abram nessa página para que a gente consiga fazer a experimentação, se vocês quiserem. Após abrir essa... vocês conseguiram abrir a página, pessoal? Pode mandar no chat ou... Mandou o link? Então, dando continuidade, vocês vão vir aqui e vão salvar uma cópia no Drive mesmo, e vocês irão abrir uma página própria, para vocês conseguirem editar. Bom, aqui é a página de edição, aqui vocês poderão editar, como o Isaac já mostrou, já apresentou para a gente como funciona e tudo mais, esse ambiente de aprendizado. A gente vai programar, podemos dizer assim, a gente vai meio que ensinar a máquina a identificar e aprender com aquela classificação que a gente viu na apresentação. Vocês conseguiram abrir aí? Se vocês conseguirem responder no chat, alguma coisa assim. Pode falar pelo microfone, pode falar pelo chat. Sim. Beleza, então, dando continuidade, o que a gente vai fazer agora? Se vocês virem um pouquinho mais aqui embaixo, vai estar escrito primeira célula e instalando a Wizard. O que a gente vai fazer? A gente vai instalar a rede neural, a Wizard, como já foi apresentado anteriormente, e com as suas bibliotecas. Então, para vocês fazerem isso, vocês irão clicar aqui, e a gente vai digitar pip install Wizard PKG. Significa o quê? Que a gente vai instalar a biblioteca da rede neural, no caso mais simplificado, a nossa inteligência artificial que nós iremos usar para dar seguimento na atividade. Após isso, vocês irão clicar aqui, ó, nesse cantinho aqui. Vocês conseguiram? Manda no chat ou pode falar pelo microfone. Demora um pouquinho, porque ele está puxando a biblioteca da web. Aí vai ter algo mais ou menos semelhante ao que está mostrando na tela dos usuários agora. E essa primeira parte é muito importante, porque o que é uma biblioteca no Python? Tá, não é necessariamente um erro. Esse sinal de erro é normal, parece ser. O que é uma biblioteca? O Isaac demonstrou antes as funções do Python. Ele demonstrou algumas funções do Python. A biblioteca é um conjunto de funções que um terceiro fez que vai facilitar o nosso trabalho. Se a gente baixa uma biblioteca, a gente está baixando um monte de funções para o nosso projeto para incrementar ainda mais, digamos assim, incrementar ainda mais a nossa linguagem. Sim, sim. Pip, pode continuar, pode continuar. Pip é um comando específico do Python para baixar a biblioteca. Não, é uma... Pip acho que não é do Python, acho que é do Colab, não tenho certeza. Bom, dando continuidade, depois de vocês, se deu exatamente como aconteceu aqui, deu successfully installed, a gente vai dar continuidade na segunda célula, na qual a gente vai importar essa biblioteca, a rede neural, a inteligência artificial, para a gente usar no Google Colab. Para isso, a gente vai digitar import wizard pkg as WSD. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai resumir o nome. Simplesmente, a gente vai importar a biblioteca e depois a gente vai resumir todo esse nome de Wizard, PKG, para WSD. Eu vou mandar no grupo para vocês, no chat, o comando. O comando, se vocês não conseguirem acessar na primeira célula. Aqui.
Bom, A segunda célula pode se confundir. eu vou também aqui para vocês no chat. Pode se confundir a primeira com a segunda célula. A primeira célula está baixando a biblioteca para o Python. A segunda célula, você já está importando a biblioteca para o projeto. E a segunda parte, que é as WSD, é o que o usuário falou. A gente está simplificando o wizard de dpkg como se fosse a variável. É como se fosse, não é necessariamente uma variável, como se fosse a variável que o Isaac tinha demonstrado, que ele simplificou o nome dele na variável nome. Assim que a gente está fazendo, a gente está simplificando o nome wizard de dpkg no WSD. E após você, toda vez que vocês digitarem alguma coisa nas células, cliquem aqui do lado, como eu fiz. Agora a gente vai dar sequência para isso, e por isso eu vou voltar lá na apresentação, e a gente vai inserir aqueles rótulos que a gente viu dos 3 porcos e dos 3 cachorros. Então, para isso, a gente vem aqui. Como vocês podem observar, essa foi como a gente estabeleceu os rótulos de treino. O que a gente vai fazer? A gente vai trazer esses rótulos de treino e vai falar para a inteligência artificial. Ó, é isso aqui que eu vou te mostrar para você aprender a identificar o que é um porco e o que é um cachorro. Então, para isso, eu vou mandar o código no chat para ficar mais fácil a observação para vocês. Bom, vai ficar mais ou menos assim, pessoal. Vou mandar vou copiar isso daqui e vou mandar para vocês. Eu já explico exatamente o que é isso. Bom, quer explicar o... Sim, pode ser. Peraí, que isso daqui foi sem querer. Então, como a gente pode observar, o Y significa o quê? É o rótulo de treino. O label, como um nome mais específico. O que a gente vai dizer? Que o Y, a gente tem 3 porcos e 3 cachorros. Então, a gente vai falar para a inteligência artificial. Nessa função Y, a gente vai te mostrar o que é porco e o que é cachorro, de acordo com essa função X, que a gente tem esses vetores que já estabelecemos lá na apresentação. Então, com as características dos vetores, que seriam se ele tem perna curta, se ele é gordinho, se ele faz oink, e se ele tem o pelo curto. Então, como a gente já estabeleceu que os 3 primeiros eram porcos, e os 3 aqui finais eram cachorros, a gente está mostrando esses vetores para que a gente consiga treinar mais futuramente. Então, dando sequência, a gente clica aqui para aplicar a célula, e dando sequência, pessoal, vocês conseguiram fazer essa parte aqui da terceira célula? Tu não conseguiu? Pode falar no microfone mesmo, se quiserem. Okay. Bom, dando sequência, a quarta célula, a gente vai definir o número de endereços de cada neurônio. Isso aqui é aquele negócio que o Charles falou para a gente lá atrás, que é o quê? Como que a máquina vai aprender, só que é uma parte muito específica, então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar no chat, o Isaac, o Marcos ou o professor Charles vai explicar para vocês. Eu vou colocar aqui para vocês como é que vai ficar essa célula. A gente vai definir o tamanho de cada endereço de neurônio dessa inteligência artificial. Vai ficar mais ou menos assim, eu vou mandar no chat para vocês copiarem, colocarem aí. Essa quarta célula, ela serve especificamente para configurar a própria inteligência artificial, como o usuário falou. O primeiro comando se refere, já é bem nominal, o tamanho dos endereços, então vai estabelecer como tamanho do endereço 2. O ignore 0 é um comando do próprio sistema para ser mais, como pode dizer, mais otimizado, para ele ignorar o endereço 0. Verbose, ele serve para
escrever na tela, como se fosse printar na tela todo o treinamento, para a gente ter certeza que no treinamento ocorreu tudo certo. E o último comando é um comando da própria biblioteca do Wizard, que é para definir esses valores, porque a gente estabeleceu essas três variáveis, e o último comando é para integrar essas variáveis às suas respectivas funções, mais ou menos. Isso. Então, dando sequência, pessoal, vocês conseguiram fazer a quarta célula? Eu acredito que é um pouco mais complicado, isso pode ter dado algum erro, alguma coisa assim. Conseguiram? Pode falar no chat, pode abrir o microfone mesmo, que tá tranquilo. Tranquilo. Beleza, então dando continuidade à quinta célula, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a treinar essa rede neural, essa inteligência artificial. Então, para isso, antes a gente vai colocar um códigozinho que significa o quê? Que a gente, o código que a gente vai usar para treinar. Só um minuto. Isso. É o próprio código, vai ser o WSD que a gente colocou ali em cima, definiu ali em cima, .train. O .train é uma função propriamente da biblioteca Wizard, que serve, como o usuário falou, para treinar. Os parâmetros x e y remete lá, se eu não me engano, a terceira célula, que é onde que a gente rotulou, sendo o rótulo Y, onde que a gente rotulou com porco, porco, porco e cachorro, cachorro, cachorro. E o X, os parâmetros que a gente passou. Vai ser muito importante. Vocês que criaram a biblioteca Wizard. Não. A biblioteca Wizard, ela é feita pela IBM. E, como o Charles falou, o próprio nome remete aos criadores, aos desenvolvedores. Então, e lembrando, sempre que vocês colocarem aqui, vão clicando no ladinho para aplicar. Não tem problema. Bom, dando sequência agora na sexta célula, o que a gente vai fazer? A gente vai inserir os rótulos de teste e seus respectivos vetores. Só que como é que a gente vai testar se a gente já tem aqueles valores? Então, a gente meio que trouxe uma brincadeira para vocês aqui, que... Deixa eu só compartilhar essa guia. A gente trouxe esse porquinho. E a gente... Esse o quê? Esse porquinho. Esse bichinho. Esse bichinho. E a gente vai perguntar para vocês quais as características que ele tem. Para vocês, esse animal, ele tem perna curta ou não? Pode falar mesmo. Se tiver, só fala sim ou não, para ficar mais simples. Bota 1 ou 0 no meu chat. Mais divertido. Sim. Só teve um até agora, tem que ter mais. Sim, sim, 1. Já entendeu. Sim. Bom, tem perna curta, o pessoal ele tem perna curta, eu também acho que ele tem perna curta. Na opinião de vocês, ele é gordinho? Não. Tá, 0. 1, 0. Ok. Então esse animalzinho não é gordinho. Vocês acham que esse animalzinho faz oink ou não? Sim. Aparentemente faz oink. O que vocês acham? Faz oink, Sim. Acho que tem pelo curto? Vamos para brincar. Aparentemente sim. Achar que tem pelo curto. Beleza. Ficou 1, 0, 1, 1. É parâmetro. Ganhou os olhos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar isso e vai fazer mais ou menos como a gente fez naquele modelo ali da classificação desses porquinhos. Então, a gente vai ficar algo parecido com isso. Então, eu peço que vocês voltem lá no Colab,
lá onde a gente estava antes, na sexta célula, e a gente vai colocar mais ou menos assim. A gente vai dizer que esses parâmetros são Z, e aqui são as características. Tem pelo curto? Tem. Pelo curto? Não. Tem perna curta? Tem. Não. É gordinho? Não. Ele faz oink? Sim. E ele tem pelo curto? Sim. Eu vou mandar isso daqui para vocês aqui no chat, ou para ficar mais fácil. A gente vai treinar com esse rótulo de teste. Vocês conseguiram? Ótimo. Pode falar no segundo. Quando Aí. eu já consegui. Beleza. 1. Gostei da brincadeira. Aí, ó, entendeu? Você entendeu. Começar a entender. Vamos lá. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai agora vai fazer com que a rede neural ela classifique para a gente. Então, a gente vai ter que inserir mais um código, que é o quê? A gente vai meio que especificar que eu quero que a rede neural me mostre o que é Z. A gente treinou ela e eu quero que ela me mostre o que é Z. Então, a gente coloca esse código. A gente coloca esse código, eu mandei no chat para vocês, deixa eu ver se foi. Tá. Ok, foi. Novamente. Pode falar. O comando agora, ele está pedindo uma saída para o Python. WSD também, WSD.classify também é uma função da Wizard. E essa função que é que a gente treina os nossos parâmetros Z, que foi o que a gente definiu na célula anterior. Até aí, acho que não tem muito mistério, acho que bem legível. Se todo mundo entendeu, taca um ou sim aí e volta para frente. Se até agora não teve dúvida alguma, tudo certo até agora, correto? Isso. Então, fazer... Agora, é mais seguro passar o mesmo parâmetro para os dois. Eu programo mais em JavaScript, não conheço tanto o Python. Talvez o Isaac tire essa dúvida melhor, mas é sempre recomendável passar exatamente o mesmo parâmetro. Faz parte das boas normas geral. Bom, então, sequência, após a sétima célula, vocês todos conseguiram a sétima célula? Todo mundo conseguiu? Ok. Então vamos dar continuidade aqui na oitava célula. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pedir para que o Colab, a inteligência artificial, nos mostre o resultado. O que ela aprendeu com esse treino que a gente mostrou para ela. Então, a gente vai pedir para ela dar um print em toda essa sexta célula, que foi onde a gente mostrou o treino para a inteligência artificial. Então, para isso, a gente vai usar esse código. E, dessa vez, eu vou perguntar para vocês o que deu no resultado para vocês. Qual animal a inteligência artificial de vocês conseguiu descobrir que era em relação àquela imagem que a gente mostrou ali daquele... A gente sabe que é um porquinho, mas o legal é ver o que a inteligência artificial Wizard consegue mostrar para a gente. Então, a gente clica aqui em dar run, e no caso, o meu cachorro, acontece. Sério? Seu cachorro mesmo? De outras pessoas pode dar diferente. O meu deu porco. O meu deu porco. Cachorro. Começou a dar diferença pro pessoal. A famosa memória aleatória. Meio que ficou bem complicado, porque nos parâmetros... Tá. Entendi. Bom, vocês também agora podem brincar. Por exemplo, vocês podem usar essas mesmas classificações, olhar várias imagens e imaginar que isso alterar os valores de teste. Por exemplo, se eu vim aqui na sexta célula e mudar, por exemplo, aqui, vamos dizer que ele não tem pelo curto, por exemplo. Eu venho e clico aqui de novo para treinar.
Não, novamente eu vou lá em cima e desde o início, só para garantir que não dê nenhum erro de programação mesmo, algum erro da própria plataforma, e vou clicando tudo novamente. Agora eu treinei dizendo que ele não tem pelo curto. E aqui, vamos ver o que dá. O resultado foi diferente, então o que acontece? A inteligência artificial está aprendendo com aqueles vetores que a gente mostrou para ele. Pessoal, Isaac aqui. É interessante a gente observar até talvez um pouquinho essas falhas, porque falhas ou então algumas outras formas que você coloca lá e não necessariamente sai aquele resultado esperado. Por quê? Quando a gente fala também de treinamento, quando a gente fala de machine learning, de aprendizado, aí a gente está falando, a gente viu aqui na prática que eles estão, a máquina está aprendendo a partir de dados. A gente precisa de dados para poder testar aquilo, para que a gente tenha depois uma métrica para poder analisar esse modelo que foi gerado, para ter certeza se ele é um modelo bom ou se ele é um modelo ruim. Então, como eu vou determinar se esse modelo realmente foi bom ou se foi ruim? Ou se eu preciso de mais dados, ou se eu preciso treinar melhor aquilo, ou se eu preciso de um dataset, de um conjunto de dados maior para treinar, para que ele possa aumentar ali, por exemplo, o que eu vou chamar de acurácia ali no final, por exemplo. Que aí, com que certeza, com que confiabilidade eu consigo falar que esse modelo que eu gerei, ele tem ele é bom, ele é considerado, entre aspas, bom, né? Ele precisa ter uma acurácia boa. Nenhum modelo, ao mesmo tempo, é 100%, porque existem muitas diferenças ali nos dados, né? A gente está falando, assim, existe um conceito chamado outliers, que são coisas que fogem muito, por exemplo, ao que existe ali nos dados. Então, existem muitas variáveis que inferem em como aquele modelo ele vai ficar. Então, tem muita coisa bacana aí que a gente pode explorar. Esse é um exemplo, né? A gente utilizou um conjunto de dados relativamente pequeno. São 6, né? São 6 conjuntos ali de entrada, são 6 vetores de entrada. Então, realmente, a acurácia pode não estar das melhores, mas pode ser melhorada a partir de um conjunto maior de dados. Ô, Zorzi, muda o tamanho do endereço para 3, porque eu acho que se o mesmo resultado se os mesmos dados deu resultados diferentes, talvez seja porque a memória está com pouco espaço, aí está indo aleatoriamente. Tenta arrumar para 13 e bota os parâmetros anteriores, vamos ver o que dá. Sim, o pessoal pode fazer isso, como aí em casa, se quiser fazer o teste, mudar o número de tamanho dos neurônios e classificar, colocar mais dados também, isso pode, muitas possibilidades, pode olhar outras imagens, em vez de escolher porco, cachorro, pode fazer com outras imagens, por exemplo, fazer com uma foto sua, uma característica sua, por exemplo, sei lá, você tem um cabelo curto? Não. Ou você tem um cabelo longo? Sim, aí você pode criar para fazer um teste. Mas muda aí, faz experimento, pessoal, talvez faça isso que deve estar dando problema. Muda para 3. Vamos fazer o teste, então, com o número de endereço igual a 3. Os parâmetros anteriores, tu botou 0, 1, 0. Ah, sim. Vamos lá, vamos ver se dá. Aí, ó. É o tamanho do endereço. Ele estava chutando, ele não estava adivinhando. Já que com memória aleatória, ele pode ocorrer isso. Pode ocorrer essa aleatoriedade. Se fizer o teste de novo, vai dar novamente. Marcos, é exatamente... Tá me ouvindo? Sim. Não, é exatamente isso que vocês estão falando. Vocês usaram o tamanho do endereço de memória. Eu não sei se vocês lembram que é 2, é uma potência de 2, né? Então, quando você usou 2, você ficou com 4 posições de memória. E é exatamente o que o Marcos falou, perdeu a aleatoriedade. Quando você aumentou para 3, você ficou com cada neurônio com 8 posições de memória.
tá? E aí ela recalculou, embora 3 não seja divisor de 4, ela recalcula, tá? O Wizard já tem, por default, essa habilidade de recalcular, e aí ela vai te trazer exatamente aquilo que você esperava. Agora, o que o Isaac falou também está perfeito. A gente está trabalhando com uma quantidade pequena de informações, né? A gente usou só 4 elementos para dizer para ela o que é um porco. Então, quando você usou um neurônio com poucos elementos, com poucas posições de memória, deu essa diferença. O que pode acontecer também é você, por exemplo, estar na rua, olhar um bicho, né, achar que é um gato e não é um gato, é um outro bicho que parece, como é que chama mesmo aquele que esses dias eu estava vendo aqui, mas não tem nada a ver, mas achei que fosse um gato. Aqui na escola tem gambá, cara. Eu vi a gambá que estava comendo a comida dos gatos, falei, ali um gato ali. E era... eu chamo de tudo bem. Pode falhar nisso. Então, o que aconteceu aí foi que vocês diminuíram o tamanho e deu essa diferença, tá? Testa outros aí, Zorzi. Bota tudo 1, por exemplo. Só para a gente estar quase fechando já. Ah, sim, no rótulo de teste, no caso. Isso. Uma confundir o riso com gato é difícil, hein, Charles? Tá complicado. O pessoal pode também fazer com várias possibilidades. Por exemplo, não só 4 características, né? Tipo de se tem cabelo curto, ou se faz zoink, em geral, assim, pode colocar quantas quiser. E daí vai ser em relação a esse tamanho de endereço que o Charles falou. Como o 2 era potência de 4, ficava muito menor do que colocar um número de endereço 3. Por exemplo, aqui, ó, eu mudei o valor de tudo para 1, e com o endereço de tamanho número 3, o resultado vai ser de porco. O resultado foi um porco. E outra coisa, é bom falar também, aqui, quem está passando os parâmetros somos nós, mas atualmente existem já ferramentas open source também que fazem esse reconhecimento para a gente. Ano passado, a gente fez um projeto, o Clube de Inteligência Artificial, que a gente fez o projeto Frank, que era um robozinho, que está até atrás do Charles ali, aparecendo. Mostra traz o Frank para o pessoal ver, Charles. Aí até de ti, só... E ele possui uma câmerazinha, esse pontinho ali em cima é uma câmera tipo telefone antigo. E ele identificava triângulos, círculos, quadrados e objetos geométricos em geral. E quando ele identificava, só pela câmera, só tirando foto, ele executava alguma função. Isso a Wizard consegue fazer também. Outras bibliotecas que não sejam a Wizard, acho que a OpenCV faz algo semelhante, que é bem usada para reconhecimento facial. E aqui foi só uma brincadeira simples que o curto espaço de tempo. Houve um contraponto ali na relação do tamanho desse endereço, mas foi um erro bom para demonstrar que, às vezes, pode cair nesse looping da inteligência artificial ficar chutando. Isso, nos experimentos que eu tinha feito sozinho, acontece também. Mas, agora, esse com o valor 3, acho que, por ter mais espaço de memória, ele conseguiu associar bem melhor. Eu acho que, matematicamente, o Charles depois, o Isaac, que entende um pouco mais, pode confirmar. O Marcos, fica tranquilo. O que é legal de trabalhar com tecnologia, a galera que está aqui é entusiasta dessa área, é justamente que nem sempre as coisas acontecem exatamente como a gente espera. E eu acho que isso é um ótimo exemplo, até quando a gente trabalha as questões socioemocionais no desenvolvimento de projetos de robótica, é aprender a lidar com esse tipo de situação, que é a frustração, não acontecer exatamente o que a gente espera. A gente quer sempre que dê certo, né? E, no fundo, deu certo. Você fez lá o ajuste, o número de neurônios, então fica tranquilo, tá? Você está contratado aí para outras demonstrações. E o Gustavo. Não vão perder. A gente até está falando de um tipo de inteligência aqui. A gente está falando de inteligência por reforço, tentativa e erro, né? Mas então, a gente vai fazendo também. Fica tranquilo, acho que a galera gostou. Ok. Fala aí no chat, dá aí um feedback para vocês. Passar a palavra para o Isaac para fazer aí o fechamento. Pessoal,
obrigado aí pela presença de vocês hoje. Hoje a gente aprendeu um pouco, assim, sobre ambiente de desenvolvimento, um pouco sobre Python, um pouco também sobre a ideia, por exemplo, que está por trás de uma rede neural. Vi que vocês ficaram com dúvidas em algumas outras coisas. A gente tem lá o Workplace para tirar essas dúvidas, tá? É porque realmente o tempo ele pega um pouco para a gente, 50 minutos é um tempo bem curto, a gente já até passou, mas acho que deu, assim, para a gente ter uma experiência bem básica, aquilo. A gente pode ter gente aí que nunca programou, a gente tem gente que já programou, tem gente que já é muito mais avançado, mas é interessante a gente observar que hoje em dia as coisas estão muito mais simples para a gente utilizar, né? Vocês conseguem perceber que vocês utilizaram uma rede neural para fazer uma classificação. Cara, isso é algo assim, quando você fala, algo complexo, algo assim que dá até nó na língua, mas que foi simples, vocês conseguiram fazer isso com poucas linhas de código. Hoje em dia, existem muitas outras ferramentas de mais alto nível que fazem isso para a gente, então é muito tranquilo a gente começar a aprender um pouco mais sobre, a gente estudar um pouco mais sobre isso. Existe muita literatura aí aberta e que disponibiliza tudo isso, todas as informações, existem muitos cursos, mas essa experimentação são muito interessantes para trazer um pouquinho desse gostinho, tá? A partir da semana que vem, a gente vai ter a parte que vai ser a discussão, né, vai ser criatividade e inteligência artificial. A gente vai trazer um professor da nossa escola junto com a ex-aluna e eles vão discutir um pouquinho mais sobre sobre o que existe, sobre as possibilidades, tá? E vai ser bem, um bate-papo bem legal, bem interessante sobre essas implicações, esse tipo de implicação que envolve criatividade e imaginação, quando a gente pensa isso na inteligência artificial. E depois a gente vai ter a nossa experimentação prática, no qual a gente vai utilizar outras bibliotecas. Isso a gente usou o Wizard agora, né? O Wizard, ele foi criado com base em teorias um pouco mais, digamos que antigas, né? Então, ele utiliza o conceito mais originário ali de rede neural. A partir de 2010, mais ou menos, a gente teve uma grande virada de chave, que foi a entrada do Deep Learning. Então, a gente tem um novo conjunto de algoritmos, uma nova forma de pensar, uma nova forma de executar esses tipos de códigos e de pensar dados, que fica algo muito mais performático e muito mais simples, inclusive, para a gente utilizar. A gente vai começar com o Scikit-learn, tá? Então a gente vai começar aos poucos, assim, trazendo um pouquinho de pandas, que é análise de dados, para depois entrar no Scikit-learn, que é uma biblioteca de um pouquinho mais alto nível, para depois entrar um pouco no TensorFlow. A gente está sempre falando de biblioteca, sempre falando de ferramentas que vão nos ajudar aí nesse processo, porque é muito mais fácil do que você simplesmente chegar e fazer uma coisa do zero. Existe muita gente já pensou aquilo, muita gente já conseguiu delinear aquilo, tá? Obrigado aí pela presença de vocês, tá gravado, a gente vai disponibilizar depois lá no nosso Workplace. Acho que a conversa continua lá no Workplace, é muito importante a gente sempre manter esse contato por lá, tá? Obrigado aí, um abraço a todos, tá? Semana que vem a gente tá live, tá no YouTube. Abraço.